Você já teve a sensação de que está vendo uma pessoa, mas não está realmente enxergando quem ela é? Como se houvesse algo por trás das palavras, algo que não se diz, mas que grita no silêncio? Talvez você nunca tenha percebido isso de forma clara, mas uma parte sua sempre sentiu. Um desconforto nos olhos, uma pausa rápida antes da resposta, um sorriso que dura um pouco além do natural, sinais que escapam, detalhes que traem o que a pessoa tenta esconder. E não, isso não é intuição mística nem leitura fria. É algo mais profundo. É o começo de um novo jeito de ver as pessoas. A verdade é que todos deixamos rastros. Ninguém é completamente opaco. Mesmo quem tenta esconder tudo, acaba revelando alguma coisa. Só que ninguém nos ensina a observar. Ninguém nos mostra que o corpo, o tom de voz, os gestos pequenos dizem mais do que qualquer discurso bem articulado. Crescemos acreditando no que as pessoas dizem, mas ignoramos o que elas mostram sem querer. E quando alguém mente, quando se protege, quando encena, você sente que tem algo errado, mas não sabe dizer o quê. Isso não é falta de inteligência, é falta de treino. E é aqui que começa a mudança. Este vídeo é um convite para enxergar por trás das máscaras, não para julgar, nem para se sentir superior, mas para entender, porque toda pessoa que mente está tentando sobreviver. Toda reação exagerada esconde uma dor antiga. Todo comportamento estranho é um código que pode ser decifrado, se você souber onde olhar. E não se engane, isso não é sobre os outros apenas. Quanto mais você entende os padrões das pessoas, mais começa a perceber os seus. Porque os mesmos medos, inseguranças e mecanismos de defesa que existem nos outros, também existem em você. O que você vai ver aqui não é uma lista rápida de dicas. Não são truques de manipulação. É um mergulho profundo, dividido em 4 partes que constroem uma sobre a outra. Se você pular, vai perder o elo. Se assistir até o fim, vai enxergar o mundo de outra forma. Vamos explorar como as pessoas escondem quem são, como o passado molda o presente, como o medo disfarça a verdade, e como o silêncio, muitas vezes, fala mais alto que qualquer palavra. E o mais importante, como tudo isso pode te ajudar a construir relações mais honestas e menos reativas. Porque entender o outro é o primeiro passo para parar de levar tudo para o lado pessoal. Então fica comigo até o fim. E se em algum momento desse vídeo você se sentir visto, se reconhecer alguém que você conhece nas palavras que vão surgir aqui, deixa um like e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a continuar criando esse tipo de conteúdo. E a gente caminha junto nessa jornada de ver além da superfície. Desde muito cedo, aprendemos a usar máscaras. Não aquelas que se colocam no rosto para se esconder completamente, mas algo muito mais sutil, quase imperceptível. Uma expressão que treinamos até parecer natural. Um tom de voz que usamos porque funciona. Um jeito de andar, falar, sorrir, que foi moldado não pelo que somos, mas pelo que achamos que o mundo quer que a gente seja. E o mais curioso é que, em algum momento, a gente esquece que está usando essa máscara. Ela se confunde com a nossa pele, passa a fazer parte de quem acreditamos ser. Mas se você prestar atenção, de verdade, vai perceber que quase ninguém está realmente confortável consigo mesmo, porque quase ninguém está mostrando quem realmente é. As pessoas se protegem o tempo inteiro, protegem suas inseguranças, seus medos, seus traumas, e fazem isso com tanta habilidade que até elas se convencem da performance. O homem que fala alto demais, a mulher que se mostra forte o tempo todo, o amigo que brinca com tudo e nunca leva nada a sério, todos eles têm algo em comum. Estão escondendo alguma coisa. E não é porque são falsos. É porque têm medo. Medo de não serem aceitos, medo de parecerem fracos, medo de serem rejeitados. A máscara não é vaidade, é sobrevivência. E o mundo ensina, mesmo que silenciosamente, que sobreviver exige disfarce. É por isso que confiar apenas nas palavras é um erro. Porque as palavras vêm depois. Elas são o último recurso. Antes disso vem o olhar que desvia, o corpo que se encolhe, a pausa que quebra o ritmo, pequenos sinais que escapam do controle, porque ninguém consegue sustentar a encenação o tempo todo. A verdade, por mais que se tente esconder, sempre vaza, e vaza justamente nos momentos mais vulneráveis.
quando alguém é confrontado, quando é elogiado, quando está em silêncio. A máscara pode ser firme, mas nunca é perfeita. O que poucos percebem é que essas falhas da máscara são preciosas. Elas não são defeitos, são mapas. Mostram onde está a dor, onde há rachadura, onde a pessoa tentou colar os pedaços. O sujeito que insiste em parecer confiante pode estar apavorado por dentro. A mulher que faz piada o tempo todo pode estar se sentindo invisível. E o mais interessante é que essas revelações não são conscientes. Elas surgem porque o corpo não sabe mentir do mesmo jeito que a mente. O corpo entrega o que a boca tenta esconder. Comece a observar isso nas pessoas ao seu redor. Veja quem precisa ser ouvido o tempo todo. Veja quem se anula para agradar. Veja quem muda o tom quando é criticado. Essas reações não surgem do nada. Elas são aprendidas, mas também são reflexos de algo que veio muito antes. A infância, as feridas, os padrões emocionais que se repetem em silêncio. Cada comportamento estranho é, na verdade, uma defesa antiga, disfarçada de personalidade. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de julgar e começa a compreender. A sociedade nos treina a olhar para a superfície, a valorizar o que é dito, o que é mostrado, o que é visível. Mas o real poder está em perceber o que está escondido, porque todo mundo está tentando se manter inteiro, e na tentativa criam versões de si mesmos que acreditam ser mais aceitas. O problema é que essa versão quase nunca é verdadeira, e é aí que nascem os desencontros. Quando você espera a autenticidade de alguém que aprendeu a sobreviver encenando. Quando você cobra a verdade de quem nunca teve permissão para ser honesto nem consigo mesmo. Não é malícia, é mecanismo. Nietzsche já dizia que cada espírito profundo precisa de uma máscara. E ele não falava isso como quem acusa, mas como quem entende. Ele sabia que a profundidade assusta, que mostrar-se por inteiro é perigoso, que a verdade, quando exposta, dói. Então as pessoas preferem esconder, preferem se adequar, preferem parecer fortes do que admitir que estão em pedaços. E esse é o drama silencioso da maioria. Passam a vida toda tentando ser vistas, mas têm medo mortal de serem realmente enxergadas, porque sabem que, se forem vistas de verdade, talvez não sejam amadas. E esse talvez é insuportável. É por isso que observar a máscara de alguém com empatia é um ato de coragem, porque exige que você não reaja ao que está sendo dito, mas ao que está sendo escondido. Exige que você perceba o desconforto, o constrangimento, o esforço excessivo, e entenda que por trás de cada exagero, há sempre uma ferida tentando se proteger. Isso não significa aceitar tudo passivamente. Significa parar de personalizar, parar de achar que o comportamento do outro é sobre você. Quase nunca é. É sobre o que ele ainda não conseguiu resolver dentro dele. E sabe o que acontece quando você começa a enxergar isso? Você fica mais leve, porque para de lutar contra o que não é seu. Para de reagir com raiva ao que deveria despertar compaixão. Para de esperar lógica de quem ainda vive no trauma. E mais do que isso, você começa a se ver nos outros. Começa a reconhecer suas próprias máscaras. Percebe quando você mesmo exagera, quando se protege, quando evita. E aí, aos poucos, o julgamento dá lugar à consciência. E a consciência abre caminho para a transformação. Porque é impossível manter uma máscara que você já sabe que existe. Ver o outro com clareza é o primeiro passo para ver a si mesmo com honestidade. E essa jornada, por mais desconfortável que seja no início, é libertadora, porque te tira do automático, te tira da ilusão de que tudo é pessoal, de que tudo é ataque, de que o mundo está sempre contra você, e te coloca num lugar onde há espaço para enxergar, para entender, para crescer. O que vem a seguir é ainda mais profundo, mas se você chegou até aqui, é porque está pronto, pronto para olhar além das palavras, além do papel social, além da performance, e finalmente enxergar o que, até agora, estava bem na sua frente, esperando para ser notado. À primeira vista, todo mundo parece ter opiniões formadas, certezas firmes, argumentos lógicos. As pessoas falam com convicção, escrevem como se soubessem exatamente o que estão dizendo, brigam para defender suas ideias como se fossem verdades absolutas. Mas se você tiver a coragem de olhar um pouco mais fundo,
vai perceber uma verdade incômoda. Raramente estamos falando do que acreditamos. Na maioria das vezes, estamos apenas protegendo as feridas que ainda não conseguimos tocar. A opinião que alguém defende com tanta raiva pode não ser sobre lógica, mas sobre sobrevivência. E o argumento que soa frio e racional pode estar escondendo algo bem mais quente e dolorido. Um medo antigo, uma rejeição nunca curada, uma solidão que ninguém nunca percebeu. Nietzsche sabia disso. Ele dizia que por trás de cada ideia aparentemente sólida, existe uma emoção não resolvida, que ninguém fala do nada, que toda afirmação carrega uma história, e toda história esconde uma dor. É por isso que quando alguém diz, "Eu não acredito mais no amor", a pergunta real não é sobre crença, mas sobre o que a pessoa perdeu, o que ela sentiu, o que doeu tanto a ponto de ela precisar construir um escudo de cinismo em volta do coração. Porque é isso que fazemos. Usamos ideias como armaduras. Chamamos de lógica aquilo que nasceu do medo. Chamamos de opinião aquilo que surgiu do trauma. E quanto mais uma pessoa grita para ser ouvida, mais ela está, no fundo, pedindo para ser entendida. E é aí que você começa a ver o que estava invisível. O homem que sempre critica os outros por serem frágeis talvez esteja tentando fugir da própria fragilidade. A mulher que vive apontando o erro alheio talvez nunca tenha tido espaço para errar. O amigo que se diz sempre forte e inabalável pode estar segurando os cacos com tanta força que já nem sente mais as mãos sangrando. Essas posturas rígidas, esses discursos cheios de certeza, muitas vezes são só performances, cuidadosamente ensaiadas para esconder o caos interior. Porque assumir que estamos perdidos, frágeis ou machucados, é perigoso demais. Então preferimos parecer frios. E na frieza, esperamos que ninguém chegue perto o suficiente para ver o que realmente está acontecendo lá dentro. E isso se torna ainda mais evidente quando você observa as reações. Alguém faz uma crítica leve e a outra pessoa explode. Não porque a crítica foi cruel, mas porque acertou em cheio um ponto que ainda está aberto. É aí que se revela o padrão. A pessoa não está reagindo ao presente, mas a tudo o que veio antes dele. A todos os episódios passados que deixaram cicatrizes invisíveis. E quanto mais forte for a reação, mais fundo é o corte que ela está tentando proteger. Quando alguém insiste que não se importa, quando repete demais que está bem, quando ri alto demais das próprias falhas, o que você está vendo é um sistema de defesa em ação, um esforço desesperado para evitar o contato com a própria vulnerabilidade. Esses padrões de comportamento não surgem do nada. Eles são formados cedo, lá atrás na infância, quando a criança percebe que ser ela mesma pode trazer rejeição, dor, punição. Então ela aprende. Aprende a ser forte demais, ou invisível demais, ou divertida demais. Aprende a se moldar ao que parece mais seguro. E carrega isso para a vida adulta sem perceber. Até que um dia, alguém vê. Alguém percebe o esforço, nota a dor por trás do riso, sente a tensão por trás da força. E esse momento pode ser transformador, porque quando somos vistos de verdade, alguma coisa dentro da gente começa a se soltar. O corpo relaxa, a alma respira, mas enxergar isso no outro exige presença. Exige sensibilidade, porque o mundo nos ensina o contrário. Ensina a julgar rápido, reagir rápido, interpretar tudo como pessoal. Ensina que se alguém nos ignora, é porque não gosta da gente. Se alguém nos critica, é porque quer nos diminuir. Se alguém se afasta, é porque somos descartáveis. Mas e se não for isso? E se a crítica for uma tentativa torta de se proteger? E se o afastamento for medo de ser visto demais? E se o silêncio for um grito de cansaço? Quando você começa a considerar essas possibilidades, algo muda na sua forma de existir. Você passa a ver o outro não como um inimigo, mas como um espelho torto, machucado, mas que reflete algo que também vive em você. Essa percepção não é apenas libertadora, ela é necessária. Porque enquanto você continuar acreditando que tudo é sobre você, vai continuar preso a ciclos de frustração. Vai se magoar com tudo. Vai se sentir rejeitado por qualquer gesto estranho. Mas quando entende que o outro está reagindo às próprias dores, começa a se desapegar da necessidade de controle. Começa a ouvir mais do que falar, a observar mais do que responder. E isso te dá poder. O tipo de poder que não grita,
mas a calma, que não precisa vencer, apenas compreender, porque entender o outro é, no fundo, uma forma profunda de entender a si mesmo. Você começa a notar que as pessoas se entregam mesmo quando tentam se esconder, que os exageros são revelações disfarçadas, que o controle excessivo é sinal de caos interno, que a superioridade forçada esconde uma insegurança antiga. E aí você passa a escutar além do som, a ver além da fala, a sentir o que não está sendo dito. Isso é mais do que empatia, é leitura emocional, é escutar o corpo, é perceber os padrões, é saber que quando alguém fala alto demais sobre sua liberdade, talvez esteja se sentindo preso. Quando exibe demais sua felicidade, talvez esteja sufocado. Quando tenta parecer sábio o tempo todo, talvez esteja implorando por validação. Tudo isso muda o jogo. Muda a forma como você responde, como você se posiciona, como você interpreta o mundo. Porque agora, ao invés de reagir, você reflete. Ao invés de atacar, você acolhe. Ao invés de se defender, você observa. E esse estado de presença silenciosa é muitas vezes tudo o que o outro precisava. Porque quem vive encenando só quer, no fundo, um espaço onde possa descansar, onde possa abaixar a guarda, onde possa ser quem é, mesmo que por instantes. E quando você oferece isso, sem exigir, sem julgar, sem tentar consertar, cria-se um campo de segurança que transforma, porque no fundo, ninguém quer ser lido como um personagem. Todos querem ser vistos como são. E só consegue fazer isso quem já teve coragem de tirar as próprias máscaras primeiro. Há algo que nunca mente, mesmo quando a pessoa tenta com todas as forças parecer estável. O corpo. Ele entrega o que a mente tenta silenciar. Ele vaza o que o discurso esconde. Ele revela, muitas vezes sem querer, o medo, a vergonha, a fragilidade. O corpo desvia o olhar quando a verdade se aproxima. Tensiona os ombros quando a culpa aparece. Muda o tom de voz quando algo toca fundo demais. É por isso que, quando se aprende a observar com atenção, o corpo vira um mapa, um guia silencioso que mostra não apenas o que a pessoa sente, mas o que ela nunca teve coragem de dizer. E nesse silêncio corporal, mora uma clareza que nenhuma palavra alcança. As pessoas foram treinadas a falar o que é esperado. Aprenderam frases de proteção. Tô bem, isso não me afeta, já superei. São frases curtas, automáticas, polidas. Mas por trás delas, o corpo revela outra história. Um leve tremor na voz, um suspiro prolongado, uma piscada mais demorada, uma mão que se agita sem motivo. E esses sinais não são bobagens, são códigos, são fragmentos de uma narrativa mais profunda. Enquanto a boca diz que está tudo certo, o corpo suplica por ajuda, e quando você começa a notar isso, sua escuta muda. Você deixa de ouvir apenas sons, passa a escutar também os vazios entre as palavras, os silêncios longos demais, os sorrisos que não sobem até os olhos. E isso não acontece só nos outros, acontece em você também. Já reparou como seu corpo reage quando está sob pressão? Como você fica mais imóvel quando sente vergonha? Ou como sua voz muda quando precisa fingir que não se importa? Já notou a vontade de sair correndo quando se sente vulnerável? Essas reações são automáticas porque foram aprendidas lá atrás, quando você ainda estava descobrindo o que era seguro sentir. E muitas vezes você seguiu carregando esses reflexos mesmo quando já não eram mais necessários. Porque o corpo, diferente da mente, guarda as experiências sem questionar. Ele só responde. E essa resposta diz muito mais do que qualquer explicação racional. Nietzsche falava da máscara como algo inevitável. E tinha razão. Todos usamos alguma, mas o corpo não tem essa escolha. Ele não consegue atuar com perfeição. Ele não tem script. Ele reage. E cada reação conta uma história. Quando alguém ri alto demais de algo que não era tão engraçado, talvez esteja tentando desviar de um incômodo. Quando alguém fala rápido demais sobre um tema sensível, talvez esteja querendo sair dali o quanto antes. Quando alguém não consegue parar de mexer nas mãos enquanto fala de si, talvez esteja implorando por acolhimento. E nada disso é aleatório. São memórias emocionais. São dores mal digeridas. São versões antigas do eu tentando proteger o que ainda está vivo lá dentro. Mas o mais curioso é que poucas pessoas percebem o que estão fazendo. Elas acreditam no que dizem,
Acham mesmo que estão bem, porque repetiram a história tantas vezes que ela virou verdade. Não uma verdade emocional, mas uma verdade funcional, a que permite continuar vivendo sem paralisar. E por isso, quando você vê alguém se contradizendo, não está diante de um mentiroso, está diante de alguém que vem mentindo para si mesmo há tanto tempo, que já nem sabe mais separar realidade de proteção. E isso exige um olhar mais generoso, porque todo mundo de alguma forma está tentando sobreviver. Esse entendimento te liberta de uma maneira muito poderosa, porque quando você percebe que a maioria das pessoas está atuando para não desmoronar, você para de levar tudo para o lado pessoal. A grosseria repentina, o afastamento inesperado, o silêncio cortante, tudo isso deixa de ser um ataque direto a você e passa a ser visto como expressão do caos interno do outro. Você entende que a frieza pode ser defesa, que a pressa pode ser medo, que o desprezo pode ser vergonha. E esse tipo de leitura não te enfraquece. Pelo contrário, te fortalece, porque te dá clareza. E quem enxerga com clareza, não se afoga na reatividade. O corpo, em sua sinceridade involuntária, te dá ferramentas para ver onde a palavra não chega. E mais do que isso, te ensina a usar o silêncio como escuta. Quando alguém para antes de responder, não preencha o espaço com pressa. Observe. Quando alguém repete uma justificativa com frequência, questione internamente o que está tentando evitar. Quando alguém hesita ao contar algo pessoal, preste atenção no desconforto, porque esse desconforto é onde a verdade mora. E não se trata de fazer isso para controlar, para manipular ou para vencer debates. Se trata de aprender a escutar com o coração atento, de estar presente de verdade. E quanto mais você faz isso, mais começa a perceber que a leitura do outro depende da leitura de si mesmo, que as dores que você vê são parecidas com as que você sente, que os medos que reconhece nos gestos alheios são espelhos dos seus, que o que irrita, incomoda ou gera julgamento no outro é, muitas vezes, aquilo que você não resolveu dentro de si. E essa consciência, mesmo sendo desconfortável no começo, te leva para um lugar mais maduro. Um lugar onde a compaixão começa a tomar o espaço que antes era ocupado pela raiva, onde a escuta ganha profundidade, onde as relações ficam mais honestas, mesmo quando difíceis. O corpo fala o tempo todo. A questão é se você está disposto a ouvir. E ouvir exige silêncio, exige pausa, exige presença, exige sair do automático. É por isso que a maioria das pessoas não percebe os sinais. Estão ocupadas demais tentando responder, se defender, argumentar. Mas quando você desacelera, quando respira antes de reagir, quando observa sem tentar mudar nada, algo começa a emergir. Um tipo de leitura que não é feita com os olhos, mas com a alma. Uma escuta que atravessa a superfície e toca o que é real. E esse contato, mesmo breve, pode transformar não só a forma como você enxerga o outro, mas também a forma como você se vê. Ver é um ato de coragem, porque ao ver o outro com honestidade, você se vê também. E às vezes, isso dói. Mas essa dor é necessária. É o começo da cura. É o início de um novo tipo de presença. Mais consciente, mais humana, mais conectada. Porque não basta saber que as pessoas usam máscaras. É preciso aprender a ver quando elas escorregam. E mais do que isso, é preciso ter sensibilidade para não arrancá-las com violência, mas sim criar um espaço onde elas possam ser deixadas de lado por vontade própria. E isso não se ensina em livros. Se aprende na prática, na escuta atenta, na observação silenciosa, no respeito ao tempo do outro e, principalmente, na coragem de estar presente sem precisar controlar nada. Tem uma parte da vida que ninguém gosta de admitir, mas que comanda quase tudo. A infância. Não a infância nas fotos bonitas, nos aniversários coloridos, nos passeios de domingo, mas a infância emocional, aquela parte invisível que moldou, sem alarde, a forma como a gente ama, se defende, se relaciona, se cala, se protege. A verdade é que a maior parte do que fazemos hoje, fazemos porque aprendemos a sobreviver daquele jeito quando éramos pequenos. E não importa o quanto a gente cresça, ganhe autonomia, estude ou mude de cidade, aquela criança assustada ainda está ali, pedindo atenção, gritando por proteção,
tentando se sentir segura em um mundo que, desde o início, parecia grande demais para ela. É por isso que você vê adultos repetindo os mesmos padrões em diferentes relações. Pessoas que escolhem sempre o mesmo tipo de parceiro, que têm os mesmos conflitos no trabalho, que vivem cercadas pelas mesmas frustrações, mesmo quando tudo ao redor parece diferente. A geografia muda, o cenário muda, os nomes mudam, mas o roteiro é sempre o mesmo. E isso não acontece porque as pessoas são burras, fracas ou teimosas. Acontece porque estão inconscientemente tentando resolver uma dor antiga com ferramentas que nunca funcionaram. Estão tentando refazer o passado no presente, esperando que desta vez o final seja diferente. Nietzsche dizia que o ser humano não é um ser fixo, mas um fluxo, um eterno devir. E esse devir, muitas vezes, é um looping, um retorno constante ao ponto onde fomos feridos. Repetimos comportamentos porque, no fundo, queremos uma reparação. A criança que foi ignorada se transforma no adulto que grita por atenção. A que foi punida por sentir se transforma na pessoa fria, lógica, distante. A que precisou agradar para ser amada vira alguém que se anula nas relações. E o mais cruel disso tudo é que nem sempre percebemos. Achamos que estamos tomando decisões livres, conscientes, maduras, mas na verdade, estamos apenas revivendo o velho roteiro com novos figurinos. E isso se manifesta nos menores detalhes, na forma como alguém reage quando é criticado, no desconforto ao receber elogios, na necessidade de estar sempre no controle, no medo absurdo de ser abandonado, na incapacidade de dizer não. São sintomas de feridas mal cicatrizadas. São respostas emocionais antigas, atuando em tempo real. E é por isso que muitas reações parecem desproporcionais. Não são sobre o agora, são sobre o antes. Sobre a criança que ainda vive em nós e que cada vez que se sente ameaçada, assume o volante e dirige por impulso. Quando você começa a perceber isso, tudo muda. Porque de repente, aquela pessoa difícil, reativa, arrogante, não parece mais um monstro. Parece uma criança que nunca foi ouvida, tentando ser respeitada à força. E você para de reagir ao que ela mostra e começa a responder ao que ela esconde. Isso não significa aceitar tudo, passar pano, tolerar abuso. Significa escolher um ponto de observação mais elevado. Um ponto onde você consegue ver a raiz do comportamento e não apenas o sintoma, onde você se conecta com o que é real e não com o que é gritante. Mas para fazer isso com os outros, você precisa fazer isso primeiro consigo mesmo. E esse é o trabalho mais difícil. Olhar para dentro, rever os padrões, encarar os fantasmas, entender que certas escolhas que parecem adultas são, na verdade, tentativas infantis de evitar dor. Que aquela sua dificuldade em confiar talvez não seja sobre o outro, mas sobre o abandono que você viveu lá atrás. Que seu medo de se entregar talvez não seja racional, mas a continuação de uma dor que você nunca processou. E quando você se dá conta disso, algo se desmorona, mas também algo se reorganiza, porque aquilo que você vê claramente, você pode transformar. Só que esse processo não é bonito, não é linear, não é imediato. Ele exige coragem para sentar com as partes mais desconfortáveis de você mesmo, para revisitar memórias que você preferia esquecer, para admitir que nem sempre foi forte, nem sempre foi racional, nem sempre teve o controle. E exige, acima de tudo, compaixão, porque não se cura a criança interior com cobrança, julgamento ou exigência. Se cura com presença, com aceitação, com tempo. É preciso aprender a ser o adulto que você precisava quando era pequeno. E isso, por mais simples que soe, é uma das tarefas mais desafiadoras que alguém pode aceitar. Enquanto você não fizer isso, vai continuar interpretando o comportamento dos outros com os filtros da sua dor. Vai continuar achando que está sendo rejeitado, quando na verdade está diante de alguém que está lutando para não desaparecer. Vai continuar exigindo que os outros te validem quando quem precisa te validar é você. Vai continuar com medo de ser esquecido, quando o que te dói mesmo é ter sido ignorado lá atrás. E esses deslocamentos, essas confusões, criam um mundo de relações frágeis, distantes, tensas, relações onde ninguém se vê de verdade porque todo mundo está ocupado demais defendendo o que nem sabe que está defendendo. Mas quando você começa a sair desse modo automático,
Algo sutil e poderoso acontece. Você para de lutar contra os padrões e começa a escutá-los. Começa a se perguntar: o que essa reação está tentando me proteger de sentir? O que essa necessidade de controle está escondendo? O que esse medo está tentando evitar? E essas perguntas, feitas com honestidade, abrem portas. Portas para um tipo de liberdade que não depende do comportamento dos outros. Uma liberdade que nasce da clareza, da aceitação, do fim da guerra interna. Ver o outro como alguém que também carrega uma criança ferida muda tudo. Muda a forma como você responde, como você se posiciona, como você ama. Porque o amor verdadeiro não acontece entre adultos que fingem estar prontos, mas entre pessoas que têm coragem de aparecer como são, com suas feridas, suas falhas, seus medos. E essa coragem começa com o reconhecimento. Reconhecer que todo mundo está tentando, à sua maneira, encontrar um lugar seguro dentro de si. E que, no fundo, todos os comportamentos que nos irritam, nos frustram ou nos machucam são tentativas desajeitadas de se proteger. A consciência disso não elimina os conflitos, mas muda o peso deles. Muda a forma como eles atravessam você, porque agora você não reage no impulso. Você responde com presença. Não tenta vencer, tenta entender. E nesse entendimento, nasce um tipo de conexão que o mundo raramente vê. Uma conexão que não depende de palavras, mas de sensibilidade, de escuta, de espaço, de respeito pelo tempo do outro. E principalmente de uma decisão diária de não alimentar mais os padrões que te mantinham preso ao passado. Se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo algo diferente. Um incômodo que não pesa, mas desperta. Um silêncio interno que não te sufoca, mas que te escuta. Porque quando a gente começa a enxergar os outros com mais clareza, inevitavelmente passamos a nos enxergar também. E essa visão, apesar de desconfortável em certos momentos, é libertadora, porque te tira daquele lugar onde tudo parece pessoal, onde tudo machuca, onde tudo é uma batalha, e te coloca num espaço mais calmo, onde você entende que a maioria das pessoas não está te ferindo de propósito, está apenas tentando sobreviver do jeito que aprendeu. Ver isso muda tudo. Muda a forma como você escuta, como responde, como se relaciona, porque você começa a notar que os exageros são defesas, que as críticas repetitivas são projeções, que a arrogância é muitas vezes um grito de medo, e que a frieza pode esconder um coração que só aprendeu a se proteger sendo duro. E quanto mais você enxerga esses padrões nos outros, mais começa a reconhecê-los em si mesmo. As repetições, os gatilhos, os comportamentos automáticos. E aí percebe que entender o outro não é um caminho de empatia apenas. É também um caminho direto para a sua própria cura. Você não precisa saber tudo de psicologia para perceber esses movimentos. Não precisa ser expert para ler alguém além das palavras. Só precisa estar disposto a observar, a não reagir com pressa, a sentir o que está sendo dito no silêncio, nos gestos, na tensão do corpo, porque a verdade sempre escapa. A questão é, você está pronto para vê-la? Nietzsche não queria que a gente decifrasse o outro para dominar. Ele queria que a gente deixasse de ser enganado, e principalmente que parasse de se enganar. Porque todos nós, em algum nível, ainda estamos tentando provar algo para alguém. Ainda estamos com medo de não sermos amados. Ainda temos dentro de nós aquela criança que um dia não foi escutada. E talvez o maior presente que possamos dar a nós mesmos seja essa escuta, esse espaço de pausa, essa escolha consciente de não repetir, de não projetar, de não reagir como antes. Esse vídeo não foi sobre truques para ler pessoas. Foi sobre sensibilidade, sobre presença, sobre lembrar que, por trás de cada comportamento estranho, exagerado ou frio, há um ser humano com história, com dor, com medo. E lembrar disso todos os dias nos torna menos arrogantes, menos impulsivos, menos amargos. Nos torna mais fortes. Não a força que impõe, mas a que acolhe. Porque no fim, quem vê com clareza e não julga, quem reconhece a dor alheia e oferece espaço, quem entende o próprio caos e ainda assim permanece presente, esse sim é forte. Se alguma parte desse roteiro te fez repensar alguém,
Se te lembrou de um comportamento seu que agora faz mais sentido, ou se acendeu em você o desejo de enxergar mais fundo, então eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Compartilha qual foi o momento que mais te tocou. Vamos construir um espaço onde seja seguro tirar as máscaras, nem que seja só um pouco. E claro, se esse conteúdo te fez bem, deixa o like e se inscreve no canal, porque essa jornada de ver além da superfície está só começando. E você merece caminhar ao lado de quem também está tentando enxergar o que nunca foi dito, mas sempre esteve ali, esperando para ser sentido.